Graças a Deus, né? Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bom. Mais um dia de vitória, mais um dia de conquista. A Bíblia disse, né? Estarei convosco até a consumação dos séculos, né? E a Bíblia disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Graças a Deus. Olha aí o povo de Deus, né? Os amados de Deus. O Daíra, a Wanda, o Alemão. Glória a Deus por isso. Deus é bom, né? Escreva uma mensagem, né? Escreva aquilo que Deus está falando para você, ensinando. Escreva, né? Escreva, olha, Deus tem estado conosco, né? O Emanuel, Deus conosco. Então nós estamos conseguindo, né? Conseguindo vencer, estamos alegres, né? Há tantas pessoas, né, que psicologicamente estão perturbados, desorientados, né, com tanta notícia, com tantas coisas. Então é um privilégio muito grande, né? Uma pessoa está tranquila na sua casa, vivendo, né? Alegre, né? Esperançoso, vendo a manifestação de Deus na sua vida. Isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Sabe, ontem eu saí da igreja com aquela mensagem fruindo dentro de mim. Meu Deus do céu, Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, né? A Bíblia fala que Deus revela para os seus íntimos, né, a sua palavra. Aqueles que temem a Deus. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Não é ter medo de Deus, né? Mas é saber que Ele existe e que Ele vê todas as coisas. Então, reverenciá-lo na posição de Deus, né? Amá-lo na condição de Deus, né? De Senhor de todas as coisas, né? Ele é a vida. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos nesse mundo, não é verdade? Nós fomos escolhidos por Deus. Isso é tremendo. Então, quando eu penso nisso, eu adoro Deus. Quando eu penso nisso, sai lágrima dos meus olhos, sabe? É algo tão tremendo, né? Poder participar da vida, poder participar da vida e poder participar da vida do lado de Deus. Isso que é o fantástico das coisas, né? O valor. A Bíblia fala, olha, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? O que ele fez? Nada. O que aconteceu? Nada. Sabe, é interessante isso, mas quando nós estamos do lado de Deus, né, é tão tremendo, né? É tão tremendo que nós temos vida, viveremos, estaremos sempre contemplando, né, as maravilhas de Deus, o Deus invisível se fazendo visível através das maravilhas, e depois, posteriormente, quando partirmos daqui, ou se Ele voltar antes, né? Mas quando nós partirmos, ou Ele voltando, a trombeta soando, nós estaremos com Ele para sempre, né? A vida eterna com Deus. Isso é tão tremendo, meu irmão. Isso tudo é revelação de Deus para o ser humano, sabe? É tão tremendo e maravilhoso. E infelizmente, nem todo mundo, né, está crendo nas revelações de Deus. Nem todo mundo. Mas graças a Deus e bem-aventurado é o povo de Deus, né? Bem-aventurados são aqueles que estão ouvindo e estão crendo, né? Esses participarão da vida de Deus, né? Deus é tremendo. Eu quero saudar a todos com a paz. Eu quero saudar a todos com a paz, né? A paz é o vínculo maior da nossa vida, né? Paz, ter paz num mundo conturbado como esse. Ter paz no meio de tantas dificuldades onde o povo não se entende. Ter paz num lugar desse aqui é verdadeiramente Deus existe, né? Porque a Bíblia fala que somente com Deus podemos ter paz. Jesus disse, a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? O mundo até hoje está buscando paz e de repente você vê aí, dá lá para alguém lá um prêmio lá, como o Memorial da Paz, né? Alguma coisa nesse sentido aí, que na verdade não é nada, simplesmente apaziguou uma guerra, uma confusão, ou descobriu alguma coisa. E o que ele pôde proporcionar através daquela coisa para a multidão, para o povo? Nada.
Agora Jesus não, né? Jesus é diferente. Oh, meu Deus, Ele nos concedeu a vida eterna. Então a paz, né? A paz está dentro do nosso coração. Deus é maravilhoso, irmãos. Compartilhe para alguém, né? Compartilhe o que Deus está fazendo na tua vida. Compartilhe, o mundo está precisando, as pessoas estão precisando. Elas estão nas suas casas agora, se elas ligarem a televisão, vai pegar uma reportagem, né? E é só, meu Deus, só briga, contenda, um querendo enfiar o outro no poço, né? Matar o outro, destruir o outro, né? É uma loucura, é um mundo hoje que, meu Deus do céu, não dá prazer ver certas coisas, né? Então, se você passa para uma pessoa, como alguém esses dias falou, passei para fulano de tal, e a pessoa está ouvindo, ela gostou muito, essa pessoa gostou muito, sabe? É interessante isso, mas é bom ouvir, né? Ser motivado, não pelas coisas terrenas, mas ser motivado por Deus, né? Motivado pela palavra de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu gostaria de ler, né? Lá em Mateus capítulo 14, se você tem a Bíblia, você pode abrir, lá no versículo 33, e se você não tem a Bíblia, tem um caderno aí, anota os versículos, né? E depois você vai ler, né? E o Espírito Santo vai revelar muito mais coisas para você ainda. A Bíblia fala que o povo de Bereia era um povo muito mais instruído, né? Vivia muito mais por cima, né? Por quê? Porque eles anotavam tudo, né? Eles não simplesmente ouviam, mas eles anotavam para depois meditar, veja, esmiuçar aquela palavra, né? Ver o conteúdo completo daquilo, né? Deus é tremendo, meu irmão. A palavra de Deus é como um mar, né? Você pode tirar água e nunca vai acabar. No mesmo versículo são tantos ensinamentos e tantas respostas que Deus dá, que só Deus mesmo, né? A palavra é a palavra de Deus, só Deus podia fazer tal coisa. E lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, diz assim, olha, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Eu estou lendo aqui no Novo Testamento, linguagem de hoje, né? Mas existe outra versão que diz, és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Veja, que palavra tão linda, né? Que palavra tão maravilhosa. Veja, és verdadeiramente o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que coisa linda, né? Por diversas vezes, Deus assim expressou aos discípulos, né? Veja, lá no batismo, quando João batizava Jesus, Deus disse, né? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Lá no Monte da Transfiguração, a Ele ouvi, né? A Ele ouvi, né? Veja, Deus sempre se manifestando e mostrando que Jesus é o Filho de Deus e que assim deveria de ser, né? Tão lindo isso. Por que isso, né? Por que essa expressão Filho de Deus? Por que essa expressão? Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Separado de Deus, mas diz todos, toda a humanidade está na condição de pecado e destituídos estão da glória de Deus. Veja, toda a humanidade vem da semente de Adão. E Adão, quando pecou, quando caiu, ele se contaminou. Então, toda a humanidade vem dessa semente corrompida, né? Dessa semente, dessa natureza corrompida. Por isso, Paulo, lá em Romanos, olha lá Romanos, livro de Romanos, lá no capítulo 5, olha o que Paulo revela no versículo de número 12. Capítulo 5, versículo 12. Olha o que Paulo fala. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Que coisa, né? O ser humano, não tem um ser humano que vá viver eternamente, né? A menos o salvo, aquele que crê em Jesus. Mas eu não quero abordar já isso, mas veja, nós estamos falando da natureza humana, né?
todos estão destinados à morte. A morte. Por causa do quê? Por causa do pecado. Veja, o pecado e as suas consequências, né? O pecado de Adão e as suas consequências. Qual foi a consequência? A consequência foi a morte, a morte, a morte. Alguém disse um dia, né? Imagine que de repente um sequestrador não morresse, né? Imagine que um dia um estrupador lá não morresse. De repente um assassino, né, nunca morresse. Sempre assassino e nunca morresse. O que seria desse mundo? O que seria desse mundo? Então o pecado, ele causa danos, que danos e mais danos. E para isso, então, foi determinado um tempo na vida do ser humano. E muitas vezes é abreviado esse tempo, mas a morte, ela não tem dia, não tem hora, não tem nada, né? Ela vem, ela leva e acabou, pronto, porque o salário do pecado é a morte. Mas veja, o salário do pecado é a morte. Então Paulo diz aqui, por causa do pecado, entrou no mundo por meio de um homem. O pecado entrou por meio de um homem. E o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou sobre toda a raça humana, porque todos pecaram. Veja, então nós lemos aí em Mateus 14:33, né? De fato, o Senhor verdadeiramente, né? Ou o Senhor é o Filho de Deus, ou és verdadeiramente o Filho de Deus. Veja que palavra, ele achou. Por que ele é filho de Deus? E até mesmo é expressado o seu nascimento, né? Como ele foi concebido. E nós conhecemos, e está agora para virar uma data festiva, inclusive é essa própria semana que nós estamos passando, né? Que dizem ser dia 25 de dezembro. Mas, na verdade, ninguém sabe. Mas lá em Mateus, olha lá o que diz em Mateus, Mateus capítulo 1, olha que Mateus escreve sobre o nascimento de Jesus, lá no versículo 18, né? Ele diz assim, olha, Mateus capítulo 1, versículo 18, o nascimento de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo, olha lá, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com que Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito, né? Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém viesse a saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse, José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha lá, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que do Senhor tinha dito por meio dos profetas, né? A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Veja bem, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Veja que lindo, né? Você vê que teve que ser algo divino, né? Algo divino, algo de Deus. Veja, filho, podemos dizer assim, do Espírito Santo, né? O Espírito de Deus veio sobre ela e ela ficou grávida pelo Espírito Santo, né? E então nasceu o quê? Um menino. Veja, um menino. Essa verdade, meu irmão, sustenta toda a salvação. Esta verdade, né, do nascimento de Jesus, esta verdade de Jesus, veja bem, que ele é o Filho de Deus, que ele é nascido do Espírito Santo, é que sustenta toda a salvação, toda a salvação. A nossa salvação, inclusive, é sustentada por essa verdade. Veja, somente um Salvador divino podia morrer como o perfeito e completo sacrifício pelos nossos pecados, né? Somente ele, somente Jesus,
um ser divino, poderia nos dizer como viver. Somente ele, um ser divino, né, poderia vir à Terra e dizer, ensinar aos homens, né, à humanidade, como viver, como ter vida eterna, como ter salvação, né? E como viver aqui nessa vida, né? Como poder andar aqui nessa vida e estar bem sucedido diante de todas as coisas. Somente um ser divino. Por isso que João, quando escreve no capítulo 1, olha que João escreve dizendo, é tão linda essa palavra. Lá no capítulo 1, no versículo 1, nós vamos ler versículo 1 a 4, diz assim, olha, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Agora no versículo 9, olha que diz, a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Que coisa, não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, para o seu próprio povo, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Eles não se tornaram filho de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus, olha lá, o próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho do único Pai. Que coisa gostosa, falando de Jesus e falando de nós, aqueles que receberam Jesus, né? Que foram feitos por Deus, filhos de Deus, né? Que coisa linda, veja, durante o tempo de Jesus na terra, ele era Deus encarnado e ele também era verdadeiro filho do homem, né? O Deus encarnado e o filho do homem. Meu irmão, isso faz toda a diferença. É isso que faz toda a diferença, mas o ser humano tem dificuldade dessas coisas, o ser humano tem, os discípulos tiveram, né? A Bíblia fala de dois homens a caminho de Emaús, mas vamos abrir lá em Lucas, lá no capítulo 24, veja lá, Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 44 em diante. Sabe, quando Jesus já se encontrou no caminho com aqueles dois homens que discutiam a respeito de Jesus, que havia sepultado, né? Estava sepultado e que não tinha ressuscitado ainda. Mas veja lá, olha o que diz aqui, eles não estavam crendo. Depois disse, Jesus dizendo, então ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse, o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Veja que coisa linda. Novamente ele falando aqui do perdão, mas tinha que ser daquela forma, ele tinha que padecer, ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, e ao terceiro dia ele ressuscitaria, e então aí a mensagem agora seria levada a todas as pessoas na terra, né? Todas, que eles se arrependessem, o arrependimento dos pecados, né? E então viveriam agora, mas a mensagem tinha que ser anunciada, começando lá em Jerusalém e depois se estendendo para todas as nações. Veja, a sua ressurreição anula tudo, meu irmão, que homens têm criado como Deus. Anula tudo, anula tudo.
Anula tudo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe, aqueles que homens fizeram Deus, anula tudo isso, tentando até mesmo esses homens tomar o lugar de Jesus. A Bíblia fala que Gamaliel, certa ocasião, Pedro e João estavam até mesmo na prisão e queriam maltratá-los. E então Gamaliel disse aos homens, né, um grande filósofo, muito respeitado diante do povo, esse homem diz, olha, não convém vocês fazerem isso para eles não, maltratá-los não. Muitos vieram no nome dele, ou seja, como Messias, né? Muitos vieram se apresentando como Messias e nenhum deles deu continuidade. Acabou em nada, né? Morreu, acabou tudo em nada. E de repente todo mundo saiu um para cá, outro para lá e acabou em nada. E se esse daí também for engano, também vai acontecer assim. Mas se ele é de Deus realmente, não convém mexer com esses homens, não convém. É melhor soltá-los e não maltratá-los, porque se você não soltar e maltratar eles, vocês vão ser pegos por Deus, né? E Deus então vai acertar conta com vocês. Aí soltaram Pedro e João. Mas veja, irmãos, o que eu quero explicar é justamente isso, a veracidade do Evangelho, da Palavra de Deus. O que faz a diferença é que o nosso Deus vive. Ele ressuscitou, enquanto muitas pessoas estão aí cultuando um Deus morto, né? Buscando um Deus morto, buscando seguir alguma coisa de homens, né? Homens que criaram, que viveram épocas e mais épocas e de repente deixaram lá uma forma de viver e as pessoas estão vivendo dessa maneira pelos ensinos de homem. Mas não, somente Jesus, meu irmão, somente Jesus, não há outro. Veja, em nome de Jesus, no versículo 47, ele diz assim, e que em nome dele, em nome de Jesus, né, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados será anunciada sobre todas as nações. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Toda mensagem de Deus, ela tem que ser dada no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Mas muitas pessoas trocam o nome, né? E acrescentam mensagem. Está errado. É só no nome de Jesus. Pedro chega a dizer em Atos capítulo 4, versículo 12, não há outro nome, né, debaixo do céu, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual te importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Não há outro nome. Se alguém colocar um outro nome, se alguém colocar uma outra personalidade, né? Se alguém falar outra coisa, meu irmão, está errado. Somente o nome de Jesus, o nome de Jesus é Salvador, é Salvador. Ele veio para essa finalidade. Ele veio, um ser divino, enviado por Deus, um ser divino, obra do Espírito Santo, né? Que viveu aqui, um Deus encarnado e como filho do homem, que viveu para poder ser o sacrifício perfeito e completo ali na cruz do Calvário. Que nós vamos ver agora esses dias filmes, né? Mostrando o seu sofrimento, mostrando a sua morte na cruz, mostrando tudo, mas tudo tinha um objetivo, meu irmão, era o perdão do pecado. O pecado de toda a humanidade estava sendo lançado sobre ele, né? O pecado, senão nada acontecia nele. Ele era um ser divino, mas quando o pecado entrou nele, né? O nosso pecado foi para ele, aí sim que ele padeceu, sofreu, mas mesmo assim no final ele teve que morrer, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, então ele tinha que morrer, mas glória a Deus, a sepultura não pôde deter. Por quê? Porque Deus já havia dito, ao terceiro dia ele ressurgia. Mas veja, lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 24 diz, olha lá, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Meu irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como João disse, era Deus, estava com Deus, né? Se fez carne. Veja,
todas as coisas foram criadas por Ele, a palavra de Deus foram criadas por Ele, todas as coisas, sem Ele nada do que tem se fez. Nós estamos aqui por quê? Porque dele, Ele, tudo Ele. Meu Deus do céu, és verdadeiramente, ou de fato, né? O Senhor é Filho de Deus. Guarda isso dentro do teu coração, meu irmão. Ele é o Filho de Deus, por isso que em Efésios nós podemos agradecer a Deus. Veja, em Efésios está escrito, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie. Não vem dos homens para que ninguém se glorie. Não é por obras, não é por obras, não é por obras. Meu Deus do céu, o feito de Jesus é tão lindo. Por isso que Paulo escreve lá em Romanos, em livro de Romanos, no capítulo 10, olha o que Paulo fala, no capítulo 10, lá no versículo 9 e 10, olha o que Paulo escreve dizendo aí, se você disser, confessar com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, olha lá, que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos, olha lá, aceitos por Deus, falamos, né? Porque nós somos aceitos por Deus, nós falamos com a boca e assim somos salvos. É isso, salvação. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Porque nós fomos aceitos por Deus. Nós fomos aceitos por Deus. E aceito por Deus, então, nós confessamos. Meu irmão, só Jesus, não tem outro. Davi, no livro de Salmos, como fala Jesus lá no caminho de Emaús, falou para eles, que estava escrito no livro de Salmos, a Bíblia fala ali no Salmo 103, bendize ao Senhor tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele, o Senhor, que perdoa o pecado, que sara a enfermidade, que redime o homem da cova, que o coroa de graça e misericórdia, que enche a sua boca de coisas boas, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Oh, meu Deus, Ele faz justiça ao oprimido, ao necessitado. Ele é Deus, meu irmão. Olha lá, Davi estava expressando ali a figura do Salvador, a vinda do Messias, né? A vinda do Salvador, meu Deus do céu. Por isso que lá em Mateus capítulo 8, se você quiser anotar ou abrir, você pode ler Mateus capítulo 8, é tão linda essa palavra, eu gosto dessa palavra, meu Deus do céu, tão poderosa que ela é. Ali no versículo 16, olha o que diz ali, olha, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus, né? até Jesus, muitas pessoas que estavam dominadas por demônio, e ele apenas, com uma palavra, expulsava os espíritos maus, e curava todas as pessoas que estavam doentes. Jesus fez isso para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou as nossas doenças e carregou as nossas enfermidades. Olha lá em Isaías capítulo 53, este é o profeta, né? Isaías, lá no capítulo 53, olha o que Isaías assim profetiza, né? Oh, certamente, começa certamente, oh, aleluia, capítulo 4 e 5, olha o que ele diz. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Que coisa gostosa, meu Deus do céu, como é lindo isso, sabe? Então, meu Deus, é tão lindo. Muitas pessoas sofrendo hoje, né, com tantas coisas, com tantos males, né? E Jesus já sofreu ali na cruz do Calvário, padeceu ali as feridas no seu corpo. O significado das suas feridas era a nossa cura, eram as doenças, era essa peste, essa pandemia, essa porcaria que está no mundo hoje. Já foi lançado tudo sobre Jesus.
Para quê? Para que nós agora possamos ter a vida, vida. Olha lá, irmão, que coisa linda isso. E também não só na área física, na área da saúde, né? Não só na área da saúde, ele já nos curou. Pedro chega a dizer lá em 1 Pedro 2,24, morto para o pecado, vivo para a justiça, por suas feridas, suas chagas, nós já fomos curados, meu irmão. Olha lá, Pedro fala completo, né? Morto para o pecado, vivo para a justiça, por suas feridas, suas chagas, já fomos curados, já fomos sarados. Meu Deus do céu, veja a bênção que ele nos trouxe, mas também na área financeira, lá em 2 Coríntios, olha o que diz lá, nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza nós sejamos ricos, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, nós conhecemos, tem gente que ainda não conheceu isso, mas porque está escrito lá e as pessoas nem leem a Bíblia, nem ouvem falar sobre isso, e acha que a riqueza é uma besteira. Não, não é uma besteira. A riqueza fora de Deus sim é besteira, mas com Deus não é besteira. Com Deus não é besteira, porque nós não colocamos o nosso coração na riqueza, nós colocamos o nosso coração em Deus e ele vai ficar em Deus. A riqueza vai ser usado, né? Vai ser usado para poder participar da vida dos outros, abençoando os outros. Mas ele diz, nós conhecemos a graça de Deus, temos conhecimento da graça de Deus, que Jesus sendo rico, olha lá, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza nós sejamos ricos. E não só isso, também todas as nossas necessidades, todas elas, ele supre. Por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus suprirá cada uma das vossas necessidades. Meu Deus do céu, veja, irmão, tudo isso, porque de fato o Senhor é verdadeiramente Filho de Deus, porque de fato o Senhor é o Filho de Deus, ou és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Ele é o Filho de Deus, então nós podemos crer, confessar com a nossa boca, nós podemos crer e sair confessando e pregando até mesmo para as pessoas, né? Que no nome de Jesus Cristo, um evangelho de salvação, um evangelho completo, um evangelho que nada faltou, todos os detalhes, o Espírito Santo fez tudo ser realizado. Quando Jesus disse no Calvário, está consumado, né? Está consumado, está feito, né? Tudo que era necessário, o amor dele foi até o fim e ele realizou tudo, né? E não parou aí não, a Bíblia fala que ele foi assunto ao céu, está à destra de Deus, é o sumo sacerdote do seu povo e ele intercede por nós, e não nos deixou sozinhos, ele nos enviou o Consolador, né? O Espírito Santo que o mundo não tem, o mundo não conhece, mas nós o temos e nós o conhecemos, ele habita em nós, né? Paulo chega a dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo na fé, né? Daquele que me amou, né? Daquele que se deu por mim, daquele que levou o meu pecado, daquele que me libertou do pecado, aquele que me libertou da morte, né? Aquele que me libertou da miséria, da pobreza, aquele que me libertou da doença, da enfermidade, aquele que me libertou de todo o mal. Oh, aleluia! Eu vibro com isso, meu irmão. Eu vibro com isso, meu Deus do céu, o que mais falar? O que mais falar, sabe? É abrir a boca e glorificar, dar a Ele aleluia, é agradecer no mundo que nós estamos vivendo, todo mundo lutando aí por uma vacina. Ah, meu irmão, não tem vacina igual a Jesus, meu irmão, não tem, é uma dose só, você crê com o coração e confessa com a tua boca, meu irmão, e vive uma vida reta com Ele. Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu não canso de dizer isso aí, não canso, onde eu estou falando, onde eu vou eu falo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida, meu irmão, é pegar Ele e não abrir mão. Ontem nós falamos lá na igreja, quem não ouviu a live, que ouça a live, sabe, eu já ouvi, foi a primeira coisa que eu fiz hoje, ouvir a live de ontem, meu Deus do céu, é vida por vida, assim como Ele veio, Ele deu a vida dele para a nossa vida, agora nós damos a nossa vida para Ele, para viver a vida dele, é vida por vida, e assim vivemos, oh aleluia,
e o mundo saberá que Ele é Deus, e o mundo conhecerá que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Luz do mundo e sal da terra é você, meu irmão. Ele próprio disse ali em Lucas, e nós somos os mensageiros, no nome dele nós vamos pregar o evangelho, no nome dele nós vamos pregar que ele é o Salvador, o arrependimento dos pecados e a salvação, para que o mundo creia, para que o mundo seja salvo, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas venham ter uma vida com Deus, sair das filosofias, sair dos deuses feitos por homens, sair dessa misticismo, né? Essas coisas que existem no mundo, que são milhares e milhares de coisas. Meu Deus do céu, conto de fábulas, Paulo fala, né? Fábulas e mais fábulas, né? Não, vir para um verdadeiro Deus, né? Um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus presente, um Deus que disse, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Pode teu pai e tua mãe te desamparar, eu jamais te deixarei. Um Deus que diz que Ele cuida das viúvas, que Ele cuida dos órfãos, né? Um Deus maravilhoso, resgatador das vidas. Meu Deus do céu, que coisa linda. Meu irmão, fica com essa palavra no teu coração. Verdadeiramente Ele é Filho de Deus. Tinha razão de ser, porque a raça humana já estava toda contaminada. Precisava vir um ser divino, né? Para que o sacrifício fosse perfeito e completo. Perfeito e completo. Meu Deus do céu. Não era só perfeição, não. Completo. A preocupação dele para que a nossa vida aqui. Não, meu irmão, Deus sabe o presente, Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro. Deus já sabia dessa história de Covid aí, meu irmão. Deus já sabia todas as coisas. Oh, aleluia, que gostoso. E por Ele saber, então Ele fez uma obra completa. Enquanto estivermos aqui na terra, meu irmão, Ele é o nosso guarda fiel, o nosso protetor. E a Bíblia fala que o nosso guarda não dorme, não dormita, o guarda de Israel. Ele não dormita. Isso significa que Ele está com você 24 horas por dia, meu irmão. Ele está 24 horas. E a Bíblia fala que o sol não molestará de dia, nem a lua de noite. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Salmo 121. Eleva os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro, disse Davi. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, aleluia! Fez o céu, nada do que tem foi feito somente por Ele, nada, tudo foi feito por Ele. Tudo que nós vemos, presenciamos, né? Participamos, tudo é criação dEle. Maravilhoso Deus. Um sacrifício perfeito e um sacrifício completo, meu irmão. Por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos crer, por isso nós podemos crer com o coração e confessar com a nossa boca. E a Bíblia fala que aquele que confia em Deus, confia no Senhor, jamais será envergonhado ou confundido. Meu irmão, fica tranquilo, descansa no Senhor, aquietai, fica tranquilo. É tão tremendo isso. Aquela passagem que nós lemos de Mateus, né? Capítulo 14, os discípulos estavam no mar, uma tempestade veio e Jesus veio andando por cima da água, na quarta vigília da noite. Meu Deus, entre 3 e 6 horas da madrugada, ele vem andando por sobre as águas, tudo escuro, né? E quando viram ele, acharam que era um fantasma, aí se perderam, falaram, vamos morrer. Mas Jesus disse, não temas, sou eu, não temas, sou eu. E Pedro então ouviu a voz, e a ovelha ouve a voz do seu pastor e a conhece. És tu, Senhor? Sim, sou eu, meu Deus, onde ele foi? Andando por cima da tempestade. Somente Deus, né? Somente Deus. E de repente Pedro, Senhor, se és tu, manda ele ter contigo. E ele sai do barco, porque Jesus disse, venha Pedro, vem. Pedro sai do barco e começa a andar nas águas, no meio da tempestade, de madrugada escuro. Olha, os discípulos viram Pedro, e saiu, andou. Mas a Bíblia fala que Pedro ainda estava meio novinho na fé,
deu razão para o vento, deu razão para a situação, duvidou com o coração e de repente afundou. Mas ele clamou: Senhor. Jesus estendeu a mão rapidinho, pegou Pedro e colocou por cima da água, e os dois subiram no barco. E quando subiu no barco, apaziguou o mar, né? Apaziguou. Aí eles adoraram a Jesus e disseram: de fato, né? De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que coisa gostosa! Meu Deus do céu! Como é duro de crer nisso, né? Como é duro de crer. Mas a Bíblia diz que ele disse para Tomé: Tomé, olha aqui, ó, o cravo, olha aqui a lança. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. E ele disse: Tomé, porque você viu e creu, eu digo a você, mais bem-aventurado são aqueles que não vão me ver, mas vão crer. Nós somos muito mais bem-aventurados, porque nós cremos, meu irmão. A palavra de Deus é a verdade. Graças a Deus por isso. Crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Ter a mesma fé de Deus, né? A mesma fé. Deus criou todas as coisas pela palavra. E pela palavra nós professamos a nossa vida aqui nessa terra. Quando nós falamos: por suas pisaduras nós já fomos sarados, por suas feridas, suas chagas nós já fomos curados. Nós estamos selando em nós, né, a garantia da nossa vida em saúde. E quando nós estamos dizendo: Ele é o Deus da nossa provisão, né? Porque Deus é nosso Jeová Jiré, o Deus da nossa prosperidade. E nós dizemos: Ele foi rico, se fez pobre, se tornou pobre, para que por sua riqueza nós possamos ser ricos. E assim sucessivamente, nas milhares de promessas que Deus tem na sua Bíblia, 8.000 e tantas promessas, decoramos aquilo que é o suficiente para nós, né? Trazemos para o nosso coração e cremos nela, e com a nossa boca nós falamos. E sabe o que acontece? Tudo é igual, tudo se materializa, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus, Deus exaltou e magnificou soberanamente a palavra e o nome acima de todas as coisas. Salmo 138, versículo 2. E no versículo 8, Davi disse: verei tudo que me concerne a vida. Verei tudo cumprido o que me concerne a vida. Davi sabia onde estava a vitória dele. Davi sabia onde estava a longevidade de vida. Davi sabia onde estava o perdão, a misericórdia, onde estavam todas as coisas do próprio Deus. Meu irmão, vamos ficar com essa palavra. Meu Deus do céu, como Deus é tremendo. Oh, Ricantalavassúria, como Ele é maravilhoso. Ele é lindo, tão bom, tão bom, tão bom. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu convido você a orar agora. Vamos falar com o nosso Deus. Ele está aqui, está aí com você também, né? Por causa de você Ele está aí, né? Porque você é o templo do seu Espírito, do próprio Deus, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Pai, porque nós estamos firmando a nossa vida, Pai, não em homem, e nem em obras feitas por homens, Pai, e nem em sabedoria humana. Nós estamos colocando a nossa vida, o nosso crer, Pai, no Filho de Deus, e este é Jesus, ó Pai, o verdadeiro Filho de Deus, o nosso Adonai, nosso Elohim, o nosso Senhor e o nosso Deus, nosso Rabone, nosso Senhor e Mestre. Pai, obrigado, Pai, obrigado pela salvação, obrigado por Jesus vir ao mundo, Pai, e por nós padecer, Pai, e por nós ir à cruz, Pai, e por nós, Pai, tu tê-lo ressuscitado, confirmando assim, ó Deus, que possamos crer, podemos crer, Pai, confiar e viver, Pai. Somos agradecidos, Pai. Ó Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por esta tua palavra, Pai, obrigado por cada irmão, Pai, cada lar, cada família aí representada, Pai, obrigado, Pai. Ó Deus, que tu, Deus, continue a tua obra que o Senhor Deus iniciou, Pai,
e que tu, Deus, é fiel para completá-la. Completa, Pai, na vida de cada um, Pai, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, Pai, e que não há outro Salvador além de Ti, Pai. Então completa a obra, Pai, faz a obra, ó Deus, em todos que estão conectados, que todos que estão ouvindo, em todos, Pai, que crê no coração que Jesus é o seu Salvador. Ó meu Deus, essas pessoas, Pai, confirma tudo que Tu tens para elas, Pai. Confirma, Deus, a palavra da cura, confirma, Deus, a palavra da prosperidade, confirma, Deus, a palavra da segurança, Pai, ó Deus, a proteção, confirma, ó Deus, a palavra sobre a família, Pai, a união, Pai, o amor, Pai, os filhos, ó Deus, os genros, a nora, ó Deus, como também os netos, Pai, confirma, Pai, a Tua palavra, porque Tu és Deus que vela para que a Tua palavra venha a ser realizada, Pai, se cumpra, pois no nome de Jesus Cristo assim abençoo todos, Pai. No nome de Jesus eu repreendo a doença, a enfermidade, a dor, Pai. Eu repreendo todo o mal, Pai, e declaro todos com cura, Deus, com a vida abundante na saúde, ó Pai, no seu corpo, Pai. Como também abençoo em todas as demais áreas, declaro todas as necessidades em cada família, ó Deus, todas as necessidades supridas, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Assim eu abençoo todos, Pai. E, ó Deus, que a Tua paz reine, Pai. Seja abundante na vida de cada um, no coração de cada um, ó Pai. Que a Tua paz reine nesse lar, nesta casa. Ó Deus, no trabalho, ó Deus, dessa pessoa, onde quer que ela trabalhe, ó Deus, onde seja o emprego dela, ó Deus, ali reine a paz. Reine, Deus, a paz, e que através da vida do Teu servo, Pai, essa luz possa, Deus, eliminar todas as trevas, Pai, e abençoar esta casa, esta empresa, esta loja, onde quer que ele esteja, Pai, porque a Tua palavra diz, onde ele põe a mão é abençoado, e onde ele pisa a planta dos pés ele possui, Pai. Assim, Deus, seja a Tua bênção sobre todos os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e tudo, meu Pai, para o Teu louvor e Tua glória. Pai, que eles desfrutem, ó Pai, da verdadeira liberdade, mas liberdade, Deus, para nunca mais sentir medo, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu espírito de poder, amor e moderação, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu, Deus, é um Deus libertador, Pai, e o Teu povo é um povo liberto, liberto do medo, Pai, e liberto de todo o mal, Pai, e tudo, ó Deus, para o Teu louvor e Tua glória. Pai Santo, nós oramos pelo mundo, ó Pai, oramos por essa humanidade, ó Pai, não importa que caminho eles tenham tomado, ó Pai, mas Tu, Deus, é um Deus de misericórdia, e Pai, a salvação é dom de Deus, por isso clamamos pelas almas, ó Pai, clamamos, Deus, pelas almas, ó Deus, que o Espírito Santo continue, ó Pai, a convencer do pecado, porque não creram em Jesus, da justiça, porque Jesus já foi para o Pai, e do juízo, porque Satanás, o Deus desse século, ó Pai, já está condenado, e junto com ele todo o seu sistema, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo continue atuando, ó Pai, convencendo, e que almas se rendam a Jesus, ó Pai, passem a crer, Pai, se convertam, e o Senhor assim os cure, Pai. Ó Deus, sare, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, esta pandemia, Deus, em nome de Jesus Cristo nós repreendemos, Pai, esta pandemia, declaramos o fim desse mal, Pai, esse coronavírus, ó Deus, nós declaramos o fim, Senhor, o fim deste coronavírus, Pai, sobre toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós detemos todo o poder maligno que está por detrás disso, Pai, nós detemos o nome de Jesus Cristo, Pai, e declaramos, Pai, as pessoas que foram infectadas, livres da infecção e completamente curadas, Pai. Assim, Deus, nós declaramos a vida sobre todos, Pai, e que todos, Deus, possam, Senhor, ser agraciado pela graça, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. A salvação percorra o mundo, Pai. Abençoamos Israel, Teu povo amado. Desejamos a paz sobre Jerusalém, Deus, e abençoamos as nações, Pai. Ó Deus, que desejam o bem de Jerusalém. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos pelo Teu povo, Pai, que marcha, que caminha, ó Deus, numa fé viva, poderosa, ó Pai, a Deus, a Assembleia dos Justos aperfeiçoado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós os abençoamos, Pai, e que tudo, Deus, seja para o Teu louvor e Tua glória, Pai.
Aviva o teu povo, Pai. Aviva de tal forma, Pai, que o mundo conheça e saiba que só o Senhor é Deus, Pai. Assim, Deus, eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai. E desde já eu te agradeço no nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Graças a Deus, meu irmão. Fica com Jesus, não abra mão, não. Ele, de fato, é o verdadeiro Filho de Deus. Só Ele é, né? Uma obra perfeita e uma obra completa. O resto, meu irmão, é conselho humano. E muitos desses conselhos é tudo extraído do Evangelho, né? É interessante isso. Quando você ouve alguma coisa, você vai no Evangelho e já está lá. Essas pessoas nasceram bem depois. E não, fulano que falou, mas fulano que falou, onde está fulano? Está na cova, meu irmão, nem nada, está lá, está só osso. Está lá uma plaquinha, lá se tiver a placa ainda, sabe? Morreram, esqueça, a Bíblia fala, Jesus disse, sai dele o Espírito, acabou tudo, meu irmão, acabou tudo. E as pessoas estão correndo atrás do que eles falaram, né? Pensando que são Deus. Não, meu irmão, só Jesus é Deus. Graças a Deus. Como é bom, como é maravilhoso. Se eu for continuar falando, eu vou embora. Fica com Deus, meu irmão. Eu e minha casa, nós amamos vocês. Amém? Fica com Deus, nós amamos vocês. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente, né? Lendo a palavra de Deus, meditando nela, guardando no nosso coração nela e por ela vivendo, né? Deus é tremendo, é maravilhoso. Um abraço da Rosalinha, um abraço da Fernanda, né? Um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, né? E o meu abraço a todos vocês. Eu e minha casa, nós amamos vocês, né? Fica com Deus, durma bem, bota a cabeça no travesseiro e durma, meu irmão. Deus é por você, amém? Deus ama você. Graças a Deus por isso. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.